Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleuber, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre um tema diferente aqui no canal. Eu queria falar sobre inteligência artificial. Na verdade, eu queria responder uma pergunta que é se nós deveríamos de fato temer as inteligências artificiais, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque tem tido muita discussão sobre isso nas redes sociais, principalmente, né? Mas recentemente saiu alguns relatórios, um deles inclusive da McKinsey, que é, né, uma das maiores empresas de consultoria do mundo. E nesse relatório eles falavam que 15% da força de trabalho total ela praticamente vai ser perdida. Ou melhor, né, ela vai ser substituída pelo uso de inteligência artificial. Quando a gente fala de 15% da força global de trabalho, a gente está falando de aproximadamente 400 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Quando a gente fala, por exemplo, dentro do design gráfico, que é a minha área de atuação, eles falam que a cada 10 designers, pelo menos 4 eles vão ser substituídos pela inteligência artificial. E quando sai esse tipo de informação, acaba que muita gente fica preocupada em relação ao futuro, a galera começa a temer, né, quais são, como que vai ser, quais os próximos passos elas têm que dar, né, como que vai ser daqui para frente, etc. Mas eu acho que a gente precisa dar alguns passos para trás e começar a enxergar esse tipo de relatório pelo que eles de fato são, que são relatórios. Eles não são uma previsão concreta do que de fato vai ser o futuro. Pode ser que esses números eles de fato estejam certos, pode ser que esses números estejam errados e a situação seja totalmente diferente, e pode ser que seja pior. Isso também é uma possibilidade. Mas uma coisa que eu acho interessante a gente pensar sobre isso, cara, é que não existe essa suposta oposição, essa suposta guerra que muita gente gosta de criar, né? Essa narrativa de tipo assim, não, tem uma guerra entre humanos e máquinas, né? Não existe essa suposta oposição. Tem um cara que fala muito bem sobre isso, cara, é Pierre Levy, eu não sei exatamente como que pronuncia o nome dele, mas no livro Tecnologias da Informação, esse é um livro, ele tem vários trechos diferentes, né, mas todos eles formam, né, o pensamento total do livro ali, mas são trechos separados onde ele fala da maneira como a gente vai se relacionando com a tecnologia. Então ele fala da memória, tecnologia, ele fala sobre a racionalidade, a tecnologia e tal, e diferentes temas. Mas uma coisa que me chama muita atenção que ele fala nesse livro, cara, é o seguinte: todo tipo de tecnologia que ela é desenvolvida, ela pode facilitar ou ela pode tornar mais acessível um determinado tipo de cultura, um determinado desenvolvimento de hábito ou um determinado rumo que a sociedade vai tomar. Mas essa tecnologia em si, ela não determina nada. E isso é um pensamento relativamente óbvio, mas é interessante a gente pensar nisso, porque essa suposta guerra que muita gente imagina, né, que a galera tem no imaginário, principalmente construído pelos filmes de Hollywood, né, Exterminador do Futuro, né, esses universos distópicos, tipo Matrix, né, onde a máquina sempre vence e tal. Cara, não funciona exatamente assim na realidade, né, porque quando a gente pensa em tecnologias, e o Pierre Levy fala isso muito bem no livro, quando a gente pensa em todas as tecnologias que a gente tem no contexto atual, cara, essas tecnologias elas só se mantiveram porque nós que quisemos, porque nós desejamos que essas tecnologias se mantivessem no nosso contexto. Porque caso contrário elas teriam sido simplesmente abandonadas, mas não é assim que a gente escolhe fazer. E ele cita também um negócio muito interessante, que é o seguinte, cara: de todas as tecnologias que a gente desenvolveu, cara, existem tecnologias que são boas, como por exemplo uma lava-louça. E existem tecnologias que são consideradas ruins, quando a gente fala, por exemplo, de uma arma de fogo. Para algumas pessoas são consideradas ruins, né? Para outras não. Mas independente se você considera essa tecnologia boa ou ruim, no fundo, cara, essa tecnologia ela foi criada por humanos. Não é como se a máquina ela tivesse criado vida própria e em determinado momento ela decidiu se voltar contra o humano. Na verdade, o humano ela criou essa máquina, e ainda que essa máquina ou que essa tecnologia ela seja uma coisa ruim para outro ser humano, como é por exemplo a arma de fogo, ainda assim nós optamos por manter ela no nosso contexto.
Então não faz muito sentido, cara, a gente manter essa narrativa de guerra. Cara, a inteligência artificial ela pode tomar rumos muito bons e ela pode tomar rumos muito ruins. Mas independente disso, cara, ela vai se manter porque nós optamos por manter ela. Eu realmente acho que a tecnologia relacionada à inteligência artificial ela não vai parar mais. Agora a tendência é que ela avance e cada vez ela avance mais rápido. E eu reconheço que no contexto criativo, muita gente tem até uma certa dificuldade de lidar com esse tipo de tecnologia, né? Porque tem todo esse discurso que vai acabar tomando um emprego, né? E tá matando a criatividade, etc. Mas, na verdade, esse tipo de tecnologia já está no nosso meio há muito tempo, cara. Só que a gente só não percebeu. Quando a gente pensa, por exemplo, no Grammarly, né, que ele faz correções ali de gramática, né, e até mesmo o tom do texto, né, ele vai te dando ali algumas dicas, esse texto está sério, esse texto está profissional, esse texto está despojado, etc. Ele é uma inteligência artificial, a gente tem Uber, a gente tem o Waze, a gente tem uma pancada de inteligência artificial que está aí há muito tempo, só que a gente não percebeu. E essas inteligências artificiais, elas estavam no nosso contexto, cara, e ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo de uma maneira muito sutil e, para a maioria das pessoas, ela era, sim, considerada muito útil. Só que ela não feria ou ela não afetava diretamente as nossas áreas de atuação. Mas a partir do momento que ela começa a afetar a nossa área de atuação, a gente começa a enxergar ela de uma maneira diferente. Mas dentre todos esses números, cara, e para grande parte das pessoas pode ser sim preocupante, cara, porque de fato muita gente vai perder o emprego, né? A pessoa vai ter que, sei lá, dar uma outra maneira de viver, né? Em alguns determinados empregos. Mas a gente não pode ignorar, cara, que em alguns contextos específicos, a inteligência artificial para a gente foi muito útil, como por exemplo esses exemplos que eu citei. Para outras pessoas, cara, vai ser muito útil também esse uso de inteligência artificial. Quando a gente fala, por exemplo, sobre design, cara, tem muita gente que está iniciando negócio e a pessoa não acha adequado ela gastar dinheiro com uma identidade visual ou, sei lá, para um layout de carrossel no Instagram e coisas do tipo. E para essas pessoas em específico, que elas não têm o recurso financeiro para contratar um designer, cara, a inteligência artificial ela é assim muito útil. Ainda que o designer ele não receba isso bem, para esse tipo de pessoa, cara, ele é muito útil. Então a gente precisa pensar isso de uma maneira diferente. Eu sei que para muitos designers isso é preocupante, cara, mas existe também uma maneira diferente da gente pensar aqui. Recentemente o David Lee, na verdade eu nem sei se é recentemente, né? Recentemente eu li uma entrevista do David Lee, esse cara ele é o diretor criativo do Squarespace, e eles perguntaram a ele algumas coisas sobre inteligência artificial que eu achei particularmente relevante. Por que acontece? Ele fala que as inteligências artificiais, pelo menos no contexto atual, cara, elas não são boas nas duas pontas aí do processo criativo. Nem no começo, que a gente está falando principalmente de geração de ideias novas, e nem no final, que é quando a gente vai ali dar os toques finais, para a gente refinar ali uma peça e etc. Então nessas duas pontas elas não são boas. E o que ele fala, cara? Que a partir disso, o designer, ou melhor, o criativo, né, os profissionais de marketing também estão envolvidos nisso, os criativos eles têm a possibilidade de fazer basicamente a parte que é exclusivamente criativa dentro do trabalho dele. Eu reconheço que existem alguns riscos a gente pensar dessa forma, porque no processo criativo todo o processo ele importa, né? Todo o processo ele faz parte da construção de determinada do objeto final, do produto final, né? Mas o que ele está falando é o seguinte, cara, grande parte desse processo não é que ele já foi substituído por inteligência artificial. E o que ele está falando é o que faz o ser humano ser efetivamente humano, que é justamente o uso da mente, do raciocínio, cara, é justamente essas áreas que a inteligência artificial ela não consegue fazer muito bem. Inclusive eu perguntei para o ChatGPT qual que era as alternativas, ou para ele qual que eram as soluções, né? Justamente observando
a evolução da inteligência artificial no meio criativo e o que ele achava que o ser humano ele iria se destacar. E uma das respostas dele está muito alinhada com essa resposta do David Lee. Eu não tenho a resposta aqui, mas resumidamente o que ele falava era o seguinte: as inteligências artificiais elas são muito boas em pegar as ideias já existentes e criar coisas a partir delas. Mas elas não podem, como o ser humano faz, cara, criar coisas a partir do nada. Existe, né, um controvérsia sobre essa questão de criar a partir do nada, né, mas ignora isso momentaneamente, né, e ela cita, por exemplo, que alguns estilos de arte, como por exemplo o surrealismo, né, cara, ele parte de provocações que é praticamente impossível uma inteligência artificial conseguir pensar, porque são tipos de pensamentos que só um ser humano consegue, porque isso não é algo que a gente tem uma referência histórica. Isso não é algo que existia previamente para a inteligência artificial conseguir fazer essa leitura e criar a partir disso. Isso é o tipo de coisa que o ser humano ele tira literalmente da cabeça dele a partir do nada, vamos colocar aqui entre aspas, e cria esse algo novo. Então o que acontece, cara, é que, ao que tudo indica, o criativo, cara, que se mantém no mercado, ele vai se manter no mercado e ele vai se destacar por um uso profundo, cara, ou por um uso efetivo, talvez seja a palavra, mas eu vou usar aqui profundo por falta de vocabulário mesmo, mas pelo uso profundo mesmo da criatividade. Ele vai fazer o que é efetivamente humano. Então, assim, cara, se você pensa em designers que estão muito acostumados a usar templates, a seguir algum tipo de regra, algum tipo de checklist, nem só designers, criativos no geral, que estão acostumados a trabalhar a partir de metodologias, cara, esse tipo de pensamento ele vai acabar, esse tipo de profissional ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Designers, pessoal do marketing, copyright, etc. Cara, se você está acostumado a usar layout, se você está acostumado a criar a partir de alguma coisa, né, e o seu ponto de referência, né, ou a sua maior ferramenta não é a sua cabeça, cara, provavelmente você vai sim ser substituído pela inteligência artificial. E o David Lee, inclusive, nessa entrevista dele, ele menciona que para ele, cara, existe uma espécie de novo luxo que está sendo criado. Ele fala que todo tipo de trabalho que é majoritariamente artesanal, provavelmente ele vai passar a ser muito mais valorizado daqui a alguns anos. E ele está falando na questão artesanal, e aqui eu estou falando o que eu penso, não necessariamente o que ele falou, que ele não está falando necessariamente artesanal que você faça com a mão, mas é aquilo que é efetivamente humano. Então, assim, esse tipo de pensamento criativo que uma inteligência artificial ela não consegue fazer, o tipo de trabalho manual, de fato, que uma inteligência artificial não consegue fazer, ou até mesmo provocações que você consiga fazer e que uma inteligência artificial não vai ser capaz. Então, pensamentos no modo geral, né, isso aí serve principalmente para o pessoal do marketing, né, e tudo. E tem também a questão da empatia, né, cara, que apesar de ser uma máquina, ela não vai conseguir fazer isso tão bem como o ser humano ele faz. Então, para fechar esse vídeo, cara, eu acho que de conselho prático o que dá pra gente fazer é cada vez mais, cara, a gente aprender a exercitar a nossa mente. Eu acho que as pessoas que aprenderem a usar de uma maneira mais profunda a sua criatividade, né, a sua cabeça, aquilo que faz da gente efetivamente humano, essas são as pessoas que elas vão se destacar no contexto futuro, né? Futuro barra presente, né? Porque isso está bem próximo. Então eu acho que algumas práticas que a gente pode fazer, cara, e aqui eu vou falar da perspectiva de um criativo, né? Outras pessoas vão ter que, talvez elas tenham que arrumar outra forma de fazer isso, mas aprender a entender de fato o comportamento humano, isso de uma maneira profunda. Então, assim, estudar para além das nossas áreas, não limitar só o estudo do design, do marketing, etc., mas estudar de fato outras áreas como psicologia, antropologia. Eu acho que uma outra coisa interessante é a gente estar muito envolvido no contexto cultural, buscando conhecer realmente referências históricas, mas o desenvolvimento do ser humano enquanto sociedade, né, e estilos de arte diferentes, né, eu acho que também essa questão
da cultura local. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ganhar um certo destaque também nos próximos anos, né? Porque uma inteligência artificial, apesar dela conseguir fazer a leitura, né, de estéticas que são desenvolvidas em locais específicos, né, eu acho que ela não consegue replicar tão bem da mesma forma que uma pessoa que foi criada dentro daquela cultura, porque essa pessoa ela está respirando aquilo ali o tempo todo, né, e a maneira como ela executa aquilo ali também vai ser diferente de uma inteligência artificial. Mas eu acho que esses são os dois principais pontos, né? Estudar principalmente a questão do comportamento humano, tentar entender realmente o que faz da gente efetivamente humano e buscar um conhecimento, ou melhor, um aprofundamento cultural, né, cara, cada vez maior. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir passar por esse período aí sem ser substituído pela inteligência artificial. Eu escrevi um texto também sobre isso, se você quiser ter acesso, né, o link está aí na descrição, aí você pode ler com mais calma e tudo. E não esquece, se inscreva no canal. E eu queria saber também um pouco sobre o pensamento de vocês, né? O que vocês acham disso, quais os próximos rumos, alguns conselhos práticos também que você tem. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo.